Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, porque os discípulos queriam viver de acordo para que pudessem retornar à pátria do Espírito. Então, essa oração, temos que lembrarmos assim que através dos milênios a gente vem recitando. Recitar é a palavra mais comum que se dá para esta oração. Mas existe uma coisa bem importante assim, que normalmente nós estamos sempre fazendo pedido com a oração. A oração, a pessoa tem que lembrar que existe também a oração de agradecimento. Então, uma oração não é somente para pedir. E o Pai Nosso, sempre fazemos uma referência do nível em que a gente se encontra. E cada um é que tem que esforçar muito para compreender direito, porque através da oração a pessoa recebe a força, mas a execução daquilo que ela pretende ter, ela que tem que executar. Então ela só tem a força. Então a oração nos possibilita isso. E através das palavras que existem na oração Pai Nosso, então a gente vai fazendo observações assim, de como o Criador fosse nosso Pai. Com o aprofundamento no estudo do livro Na Luz da Verdade, nós vamos observar assim, nós vamos ter as informações que o espírito humano foi criado por último. Então a natureza do espírito humano é depois. E que não teria como o espírito humano ser filho de Deus. Porque com as imperfeições que temos, e se Deus é a perfeição, é a onipotência, e como nós somos, as limitações que nós apresentamos, mas nós vamos fazendo uma avaliação de como se fôssemos importantes. E isso é bem interessante, porque essa categoria de importância nós vamos atribuindo também à nossa maneira de utilizar o nome do Criador, sempre com uma determinação. E nós não fazemos uma observação da impotência que nós somos diante da criação. E que tudo que nós fazemos, nós já encontramos a matéria-prima para a realização daquilo. Então o ser humano ele não tem a capacidade de vivificar, porque o que ele faz é juntar aquilo que já existe e dar uma transformação. Pai nosso que estais nos céus, essa referência é bem importante assim. Temos que nos colocarmos no lugar que nós nos encontramos e dar ao lugar do Criador o lugar que ele merece, as alturas. A onisciência, a condição bem importante assim dos auxílios que ele colocou à disposição do espírito humano, quando o espírito humano atua de acordo. Atuando de acordo, o espírito humano sempre vai ter os benefícios. Então, a referência que nós tínhamos que ter de compreender o segundo mandamento e de colocar o Criador no lugar em que ele merece, dizendo que santificado é o seu nome. Então, para recebermos os auxílios, nós temos que ter uma purificação dentro de nós. E essa purificação não é com os pensamentos, é diferente. É percebendo o grau que nós temos e nos colocarmos no grau que nós temos. Então essa prepotência que nós temos diariamente aí, de julgarmos que somos importantes, de julgarmos que eu transgredi, agora eu mereço ser punido, eu errei. Essas referências assim, é uma enrolação que o espírito humano tem para ele mesmo. Para ele achar que ele agora vai tornar-se importante, porque ele está usando essas expressões. Então tem a diferença. Quando uma pessoa tem um ouvido bem apurado e ela ouve um outro utilizando essas expressões, ela vê assim que é uma enrolação que o outro tem com ele mesmo e ele quer aumentar essa enrolação para o outro que está ouvindo, como se ele fosse qualificado. Porque agora ele está se penitenciando.
É assim que nós procedemos. Temos que lembrarmos que nossa força vem com aquilo que nós somos de dentro, aquilo que nós irradiamos. Essa é a diferença. E a irradiação é bem importante assim, porque quando numa casa tem um cachorro pequeno e aquele visitante sabe assim que aquele cachorro não tem como morder a perna dele, não tem como pegá-lo, então ele muitas vezes brinca com aquele cachorro e o cachorro não gosta, mas ele continua brincando e o cachorro some. Mas quando é um cachorro grande e o dono da casa avisa que é bravo, aquele visitante fica quietinho e longe. Então nós tínhamos que perceber isso com o nosso tom de voz que nós usamos, especialmente quando fazemos a oração Pai Nosso. A intenção que nós temos, o jeito que nós somos por dentro, é isso que dá. Nós temos muitas referências boas do jeito que nós somos por dentro. De criancinha, os nossos pais se encontravam ali naquele dia mais sério um pouco com eles, com a vida deles. O que eles irradiavam, os filhos ficavam quietinhos. Naquele dia os filhos obedeciam, nem precisava de mandar. E esses afazeres a gente vê que é um procedimento normal, porque precisa de iniciar. A mesma coisa acontece com os animais. Então aqueles animais que têm cria, os animais vão iniciando aquelas crias para quando eles amadurecerem, eles serem qualificados para a vida deles. Então, anteriormente, nas moradias, faziam assim, ia qualificando os filhos, com um a fazer, outro a fazer. Muitas vezes os filhos negligenciavam e os pais mandavam. Mas quando os pais se encontravam com uma mudança dentro, os filhos sabiam, não precisava de falar. Então, nós temos que ter essa condição interna para nós, de saber assim que para nós fazermos a oração Pai Nosso, nós temos que nos encontrarmos prontos dentro de nós, que é aquela condição bem importante assim, de quando fala que o reino de Deus vem até nós. Então, para o reino de Deus vir até nós, nós temos que tirar de dentro de nós essas enrolações que nós temos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se nós não tirarmos, não tem como vir coisa nova, influência nova, para nós melhorarmos. Porque as influências é para melhorarmos. Quer dizer que quando fazemos a oração e que pedimos para que o reino de Deus venha até nós, então quer dizer assim, melhorar a nossa constituição, possibilitar que o nosso espírito manifeste mais vezes, porque as poucas vezes que nosso espírito manifesta, a gente vai observando assim, na cozinha, no preparado. Quando a pessoa acerta o gosto de todos, que fica bom, foi quando o Espírito manifestou. Porque o Espírito não está preso à norma do tempo e do espaço. A pessoa entrou num estado interno, possibilitando assim que o seu Espírito manifestasse e ele acertasse o gosto de todos. Essa capacidade. Então nós temos que trabalharmos dentro de nós, de tirarmos essa enrolação que nós temos, de possibilitar que o reino de Deus venha até nós. Quer dizer que nós temos que possibilitar uma energia especial para libertar o nosso espírito dessa enganação que o nosso cérebro faz, nos enganando, nos enrolando, e que nós tentamos enrolar os outros. Isso é grave. Porque nós sabemos que não é bom para nós, mas nós queremos enrolar o outro. Quer dizer que o ruim que nós temos, nós queremos ainda dar para o outro. Nós não fazemos uma reflexão. Quando João Batista trouxe as anunciações, ele falava, fazei penitência. É isso, deixar o Espírito dela manifestar, para que o reino de Deus possa entrar dentro dela. E que ela tenha que ser bondosa com os outros, não pode comportar-se com os outros como ela comporta com ela, enrolando ela. Então, fazei penitência. Hoje eu digo assim que precisa de estudar o livro mais vezes
E eu ainda digo mais ainda, que precisa de copiá-lo, comprar um caderno bem grande e uma caneta e copiá-lo todo, porque quando a gente faz esse trabalho, pode lembrar no período de escola, de formação, anteriormente, não tinha o sistema dos computadores, então o aluno tinha que fazer as cópias. A gente assimilava mais facilmente aquelas informações. Então, quando o professor pedia para ler o trabalho feito, ficava fácil, porque a gente vivenciou aquilo que foi feito. Então, a gente sabia que o que se encontrava em cada linha. E quando tinha palavras que a gente não conhecia, a gente perguntava para um ou procurava no dicionário a palavra para compreender bem aquele texto. O Pai Nosso é assim. Então, fazer penitência é essa condição de estudar mais vezes o livro Na Luz da Verdade, para que a pessoa possa tirar de dentro dela as impregnações das mazelas, das acomodações, de achar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo se a pessoa fizer o trabalho certo. A mesma coisa, o cultivo do corpo. Então, quando vencer o tempo da matéria grosseira para aquele corpo, aquele espírito, aquela alma vai ficar fazendo as coisas para o corpo, porque ela não aprendeu a usar o corpo de maneira adequada, então ela agora usa o corpo de matéria fina de maneira inadequada também. Então ela vai ficar presa na terra. Pai nosso que estás no céu. Então essa condição bem importante aí da segunda frase, santificado seja o teu nome. Então eu tenho que me colocar no meu lugar. Para vir o reino de Deus até nós, eu tenho que limpar. E antes é bem interessante assim, que a gente via nas moradias, que era bem comum, limpeza da moradia semanalmente. A gente via assim os móveis fora do lugar, as cadeiras em cima da mesa. Então quem chegava ali naquele momento via assim que estava uma bagunça. Mas o que acontecia? Depois ficava muito agradável. Então nós temos que tirar essas impregnações antigas que nós temos, essa maneira que nos ensinaram, que nós temos que ajudar o próximo. Nós temos que ajudar o próximo que estuda o livro Na Luz da Verdade, que está fazendo esforço para melhorar. Não está fazendo esforço, ele não vai ter o pão de cada dia. Então é bem simples assim. Para termos o pão de cada dia tem que ter a dignidade, tem que merecer. Se não fizermos um movimento, a gente vai observando assim. No caso das aves, nas regiões frias, quando acontece de o frio ser daquela região, daquela época, elas vão para uma região quente. Na criação é assim. O ser humano é que ficou preso a ele mesmo, a laços que não dá vida. Se faltou o pão, é porque ele não movimentou, ele não possibilitou que o seu espírito manifestasse. Se ele tivesse agora uma nova atividade, porque a manifestação do espírito, ela antecede. A gente vê por aqueles relatos da Bíblia, da passagem de José, quando o faraó recebe a orientação que José deu a ele, mostrando do sonho que o faraó teve e a clareza de José. Então, na criação, nos possibilita tudo antes. Então, a bondade do Criador já se encontra na criação. Agora, com o descuido, com essa facilidade que nós temos de falar e não observar aquilo que estamos falando, nem a entonação que estamos usando, então, na oração, para a pessoa colher os frutos, possibilitar assim que ela receba energia para ela mesma e ela executar aquilo que ela precisa. Então, não podemos esquecer assim. Nenhuma pessoa para executar aquilo que eu preciso. Eu tenho que ter a força e o propósito. Finalidade é minha, então eu executo de bom grado, porque é meu o propósito. Eu que me prontifiquei. Então a vida, a gente tem que trabalhar assim. A gente tem que primeiro observar o tom de voz, e a gente vai observando, o tom de voz tem muita importância. Porque quando os pais se encontravam
sem importância ali, mandava uma vez, duas vezes os filhos fazerem as funções, os filhos não iam. Mas quando os pais mudam o tom de voz, não precisa de mandar as irradiações que ele emite. Então nós tínhamos que desenvolver essa capacidade de nos mantermos despertos e de sermos bons para os nossos semelhantes, possibilitando ao nosso semelhante aquilo que ele merece. Não procurar enrolar o nosso semelhante com as nossas mazelas, sermos bons. Essas enrolações é porque somos maus. Se temos que falar 10 vezes a mesma coisa para o empregado, para o filho, então o que acontece? O nosso tom de voz, nos encontramos distante da luz, porque tem um ensino bem importante que fala assim: pedi e recebereis. Quer dizer que a pessoa tem que ter um anseio verdadeiro. Então na oração Pai Nosso é assim, um anseio verdadeiro. E esse anseio não é mais ou menos. E é bem importante assim, porque se bater, abrir-se-vos-á. Isso é bem interessante, porque de meu conhecimento a pessoa está aproximando de uma moradia e o morador sai e vai ao encontro do portão e a pessoa aproxima. As irradiações daquele que estava aproximando despertou o morador, que sabia que ele viria, mas não sabia a hora exata. E o morador saiu ao encontro dele. Quer dizer que nem foi necessário ele bater. Quer dizer que se a nossa vontade for sincera com a luz, se nós melhorarmos a nossa intenção interna, teremos aquilo que precisamos. Mas é bem importante assim. Se nós descuidarmos, nós perdemos o grau, porque em todas as coisas, a pessoa foi promovida por aquela sessão, ela descuidou, ela é substituída, ela não irradia. Aquele que está pretendendo ter um comércio, ele não fez uma avaliação correta do produto que ele quer vender naquele lugar, ele fecha o estabelecimento. Isso é físico, isso é verdadeiro. A pessoa tem que lembrar que ela tem que melhorar-se, mudar as suas condições, para que ela também tenha a capacidade de ficar atenta dentro dela e ela está sempre ligada à luz. Então as realizações que o Pai Nosso nos possibilita são assim. Quando fala para não nos deixar cair em tentação, não, o caminho da vida, ele é um caminho. Não tem como ter uma mudança, porque tem um rio e hoje tem água daquele rio que choveu e transbordou. Então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ser cuidadosa. Então naquele dia, naquela hora, com aquele rio que está transbordando, ela não pode atravessar. Então as tentações sempre apresentam. Cabe ao espírito humano manter-se desperto, manter-se ligado na luz e ser bem cuidadoso, bem criterioso. Nós é que temos que ter essa capacidade de nos tornarmos cuidadosos a vida toda, não é para um período, é todo um instante da nossa existência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então a gente vai observando assim que nós temos que entender a graduação que existe com o Criador na sua criação, colocá-lo no lugar em que ele se encontra e santificar o nome. Se a gente observar assim do nosso comportamento, nós muitas vezes fazemos do Criador um escravo. As nossas falas, nós não colocamos ele no grau em que ele merece, com o respeito. Nós esquecemos do segundo mandamento e nós verbalizamos e mandamos o Criador acompanhar aquela pessoa ou mandamos o Criador ficar com aquela pessoa e mandamos ele com o nosso filho, porque o nosso filho agora vai sair e nós mandamos o Criador com o nosso filho. Então a falta de conhecimento não é porque a pessoa não frequentou as escolas, é porque ela não dedicou, ela viu que era conveniente fazer como todos. Todos entendem a linguagem. Essa referência é bem grave,
Porque tem um ensino que fala assim: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então a pessoa pode ter o comportamento que ela quiser, mas precisa de ver se ela vai entrar na lista dos chamados escolhidas. Então é mais grave ainda, porque numa empresa tem lá aqueles que são de confiança, o empregador faz uma recepção para esses, nem passa pelo conhecimento dos outros, porque esses aqui não verbaliza para esses. Porque ele sabe assim, se ele ficar fazendo o elo aqui, a próxima vez ele não é chamado, ele não participa. Na sequência ele também é excluído. Então ele não vai fazer parte do colegiado. Então qual é o procedimento que eu tenho que ter para entrar na lista dos escolhidos? Então o Pai Nosso é um alerta a vida toda. E não é só para pedir que nós temos que fazer uma oração. Que se fosse para pedir somente, então não existia oração de agradecimento. Essa naturalidade assim de compreender o Pai Nosso, a naturalidade que nós temos que ter para tirar as mazelas de dentro de nós, os antigos, as pretensões, as aparências. Tem as referências, né? Quando a pessoa somente quer aparentar. Por fora ele é bonito, mas por dentro já se estragou. Quer dizer que não adianta a pessoa querer aparentar, porque ela não irradia de acordo. Aquele que tem o grau de comandante, ele treinou a vida inteira, ele já nasceu assim, com essa condição de ser um comandante. Para nós sermos qualificados na nossa vida interna, nós temos que conhecer direito os ensinos. E a oração Pai Nosso é a única que Jesus trouxe. Então o esforço é individual. E se a pessoa acha que ela vai ter tempo, é só observar assim, que através dos anos nós vamos tendo um corpo físico mais enfraquecido. O nosso cérebro também vai ficando mais lento com os processamentos que nós precisamos. Quando a pessoa vai ficando envelhecida, ela vai ficando também naquela condição de dificuldade de receber as informações. Então nós temos que treinar para que na velhice nós tenhamos aquela condição bem importante assim, de fazermos parte dessas irradiações, das informações que o livro Na Luz da Verdade traz, nós já estarmos tão impregnados com essas irradiações que nós somos as informações que o livro traz. É isso que nós precisamos de lembrar. Porque num trabalho comum, anteriormente, usava muito esse termo assim. A pessoa era dedicada naquela empresa, falava assim que ela veste a camisa da empresa. Anteriormente também tinha daqueles funcionários que tinham um sistema de comunicação que aqueles que ficaram na empresa comunicavam com ele quando ele estava no período ausente, porque ele sabia de detalhes. Então, quando precisava de detalhes, comunicavam com ele para ter a solução daquilo que precisava. Então, se nós ficarmos impregnados com as informações do livro Na Luz da Verdade, não é para as outras pessoas, é para nós, na saudade, na vontade de ter um saber. Então, essas informações fluem de dentro, então nós sempre estaremos caminhando na frente. E é bom a pessoa lembrar assim, que todas as limitações vem o ontem. Então a saudade do filho foi ontem. A saudade daquela localidade em que eu nasci foi ontem. Então o que acontece? Quando a gente vai caminhando dentro da gente, compreendendo o Pai Nosso, compreendendo o livro Na Luz da Verdade, estamos caminhando. Então as limitações anteriores não nos alcançam. Nós teremos também uma condição no futuro de voltarmos nessas limitações e desfazer os fios que ainda tínhamos nessa época, que ainda prendia nós com as chamadas lembranças. Então, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, se ele se encontra no céu e santificado é o teu nome, como eu posso agora mandar que ele vá com aquele, que ele fique com esse? Olha a minha incoerência.
Então eu tenho que aprender as palavras, eu tenho que ver a significação que cada palavra do Pai Nosso tem, para que eu possa usar de acordo cada palavra que eu verbalizo durante o meu dia. Ter a confiança no Criador, de poder saber assim que o pão de cada dia eu sempre terei se eu fizer o movimento correto. Aquela condição bem importante que não é teoria, a confiança vem com o conhecimento. Então, quando uma pessoa fala que tem fé, não tem fé sem ter conhecimento. O que fala que tem fé e que não tem conhecimento tem um entorpecimento, tem uma acomodação. O que a pessoa está falando, ele não está irradiando. Isso é físico. Na nossa oração, no conhecimento das palavras do Pai Nosso, nós temos que ter essa capacidade assim de ver a diferença. Então essa diferença que existe, quando nós sentimos aquilo que nós falamos, a intenção, em todas as nossas palavras tem que ter a intenção, porque aquele que muito fala, ele pouco sabe. Quer dizer que o silêncio é mais importante. Quer dizer que através do silêncio nós temos a capacidade de irradiar aquilo que nós somos. Estudar o livro Na Luz da Verdade é bem importante assim. No final do Pai Nosso, nós temos que ter esse cuidado assim, de ter a força, de ter a dignidade, de ir observando assim que toda época vai apresentar limitações nos nossos caminhos, porque o que acontece é que sempre vai haver mudança na natureza, então sempre vai ter limitações. Então a pessoa tem que estar qualificada dentro dela, com confiança nos ensinos, para ela saber o caminho que é melhor para a sua vida externa e na sua vida interna. Então, na vida interna de cada um de nós, é aquela condição bem importante assim, da pessoa ser qualificada para a vida. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição, de ir nos qualificando. O Pai Nosso é esta condição bem importante, entender a significação da palavra e de como usamos as palavras no dia a dia. E queremos assim o auxílio do Criador. Para isso nós temos que ter o merecimento. Para o reino do Criador vir até nós, nós temos que limpar a nossa morada. Se nós não limparmos, também ele não vem até nós. Não tem como ter mais coisas acumuladas dentro de nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer, os conceitos antigos serviu para nós até ontem. Mas se nós queremos entrar no reino do milênio, os conceitos antigos não servem. Então, o conceito antigo, a pessoa tem que tirar de dentro dela. E é bem importante a pessoa lembrar assim, com as acomodações, a pessoa não percebe que ela está entrando num processo de degradação. Com o processo de movimentação, então entra a saudade, entra a acomodação, entra o esperar para que ela possa movimentar-se. Para o espírito humano receber as irradiações do Criador, para voltar para a pátria do espírito, ele tem que limpar-se, ele tem que tirar todas as mazelas, e a purificação é ele mesmo. Essas expressões que nós ouvimos aí, que a limpeza é feita de fora, a gente pode observar o machucado, é de dentro para fora que ele cicatriza. Então é de dentro para fora. Nós construímos um muro dentro, não permitimos o novo chegar. Se nós não destruirmos esse muro de dentro, então o novo não tem como chegar. Para nós sermos qualificados na nossa vida interna, nós temos que conhecer direito os ensinos.